Aparentemente, agora, o Jornal Globo resolveu divulgar algumas informações, prints de conversa que mostram ali uma intimidade muito grande entre o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Borcaro, aquele empresário lá do Banco Master. Acontece que durante as investigações da Polícia Federal foram identificados aí trocas de mensagem entre o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Borcaro. E, ao que tudo indica, existia o objetivo claro de esconder as suas conversas. Isso porque eles não mandavam mensagens de texto um para o outro, não mandavam áudio um para o outro. A forma que eles tentavam ali diminuir qualquer registro ou indicação das conversas para justamente caso um dia houvesse uma investigação ou coisa do tipo, isso pelo menos segundo a PF e segundo aquilo que foi apresentado pelo Jornal Globo, eles simplesmente pegavam e escreviam as suas conversas primeiro num bloco de notas, tiravam um print disso e enviavam como mensagem de visualização única. Então não havia um registro escrito do que eles queriam que não fosse através desses prints, e nas mensagens de visualização única não era possível recuperar. Acontece que o Daniel Borcaro deu mole. Ele enviou por visualização única, mas esqueceu de apagar os prints da galeria. E aí a PF teve acesso às mensagens que ele direcionava para o ministro Alexandre de Moraes, mas não conseguiu recuperar as mensagens que vinham do ministro para ele. E com isso, a PF está tentando juntar esse quebra-cabeça para entender o que de fato estava sendo conversado, já que você só tem metade da conversa, que é a parte que foi falada pelo Daniel Borcaro, direcionada ao ministro Alexandre de Moraes. O STF nega aí qualquer conversa, diz que essas conversas nunca existiram, mas a PF deu publicidade a isso. Já tem alguns prints desse também na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na mão dos senadores para que eles avaliem o caso. E o que chama atenção nessa história toda é que algumas dessas conversas aconteceram às vésperas da prisão. Às vésperas não, véspera no dia anterior, né? Foi no dia da prisão do Daniel Borcaro, da primeira prisão dele. Ele estava ali tendo algumas conversas, e conversas que davam a entender que ele já sabia que havia investigação. E sabia, inclusive, que coisas problemáticas poderiam ser vazadas. Ele chega a relatar, por exemplo, que uma jornalista estava investigando, e essa era a mesma jornalista de sempre, e que se vazasse alguma coisa, seria péssimo. Mas poderia ser um gancho para que alguém entrasse no processo. Esse alguém dá-se a entender que seria o Alexandre de Moraes ou o STF puxar o processo para eles. E, inclusive, uma das falas é o seguinte: de um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe. O que dá a entender que o Daniel Borcaro estava antecipando alguma coisa para o ministro Alexandre de Moraes sobre o que poderia acontecer. E aí, Carcará, eu queria começar com a sua opinião sobre isso. Parece normal que alguém que está descobrindo que está sendo investigado, está descobrindo que tem uma jornalista verificando suas coisas, ele vai e fala que se vazar vai ser péssimo. Ele começa a conversar isso com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E para que o sigilo? Para que? Eu quando converso com os meus amigos, quando eu converso com a equipe aqui do Fala Glauber, eu não tento usar mensagem temporária, eu não tento usar nenhum meio furtivo ali para caso um dia meu celular seja perdido. Não tenho nada a esconder. Mas por que um ministro do Supremo Tribunal Federal e um dono de banco escolheram usar esse método que eu nunca nem tinha ouvido falar? Ficar só enviando print de conversa do bloco de notas. Fala aí, Carcará, o que você acha? Normal isso, Carcará? Eric, desculpa, o meu amigo Miqueias, o que não é normal, em pleno ano 2026, a República Federativa do Brasil ter uma corte onde os ministros, que deviam dar o exemplo, vir deles a moralidade, o exemplo de moralidade, de honestidade, de esclarecimento, de transparência, de honra, e eles não conseguem um desses itens sequer cumprirem. E continuam sendo autoridades. Porque o que é autoridade? É alguém em um cargo onde ele obedece esses itens que eu acabei de falar, como honra, imparcialidade, moralidade, dignidade, transparência,
dignidade, e outros itens outros adjetivos desse que eu falei aí, que faz dele autoridade. A partir do momento que você não cumpre mais nada disso, você não é mais autoridade. E juiz, ele é uma autoridade, com certeza, desde que ele tenha moralidade do cargo, tenha honradez do cargo, ele faça jus e está naquele cargo. O juiz não tem poder, já falei, juiz não tem poder, nem o juiz tem poder, pelo contrário, todo juiz ele é escravo da lei. Não existe juiz, eu sou dono da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, eu mando prender. Não existe isso. Um juiz, ele é escravo da lei, ele é e ao povo a qual ele serve, através do judiciário. Então, a partir do momento que uma pessoa chega na cúpula do poder judiciário, ela não cumpre mais os requisitos de estar naquela posição. E o Congresso Nacional não debate ou não resolve a situação da corte ou desse juiz, então a nação está jogada às traças, cara. O que é que a gente está vendo? As pessoas chegam ao poder no Brasil, na sua maioria das vezes, sem concurso público, que é o caso do Judiciário, a cúpula do Judiciário, que é o STF, que é nomeado por um presidente da República, que também não tem concurso público. Aí, essa pessoa é um cargo comissionado, quando é no STF, se torna um cargo vitalício, a pessoa que está lá estando, podendo honrar esse cargo, é honrar a oportunidade que lhe foi dado para ocupar o cargo máximo do judiciário da nação, não. Se envolve com um bocado de movimentos errados, fica tentando esconder, que é o caso aí do Vorcaro aí, esse malandro aí, é mensagens ocultas, é ameaça de prisão, caso você comente o erro que eles cometeram. Olha só o nível que chegou, cara. Então, cara, vamos lá, eu fui nomeado para ser o ministro judiciário lá do STF. Aí, estando lá, eu começo a fazer uma porrada de ilicitude. Aí isso se torna público. Aí vai para a TV, vai para os canais de YouTube, todo mundo vai comentar o que a autoridade está fazendo. Por isso que o nome é autoridade pública, ou seja, é notório que ela faz porque ela é pública. Não pode comentar o que eu faço errado, não. Que eu vou raivinha e mando prender. Aí o presidente o CEO do Banco Master, além de ter o exemplo vindo de cima dos amiguinhos dele, que ele era comparsa, agora vou mandar matar e quebrar os dentes, porque eu sou um vagabundão, diz. Não pode, porra. Vou chamar o sicário aqui. Vem cá, o malandro, vem cá, o vagabundo. Meu irmão, vai lá e quebra lá o cara lá. Mas por quê? Porque ele falou que eu fiz isso. Ele falou que eu fiz o que eu fiz. E não é para falar, é para mim cometer crime junto com todo mundo, um protegendo o outro, e foda-se o Brasil, porra. É isso que a gente quer. Cleptocracia, porra. Todos os ladrões, junto e misturado, com apoio do judiciário, com apoio de todas as autoridades, e ninguém prende ninguém. A bolha não pode ser quebrada, não. É por isso que eu falei um tempo desse atrás, o meu amigo Miqueias, é aquela jornalista, acho que é Bruna Bergman, né? Da Rede Globo, acho que o nome dela é essa. Ela tem que se cuidar. Aqui ela está no Brasil. Nós estamos vivendo a Colômbia dos anos 80. Eu falei semana passada aqui no podcast. Mesmo fenômeno, cara. Os narcotraficantes, narcoterroristas, a bandidagem, a cleptocracia comprou o judiciário, comprou a cúpula do poder, só que o nível é tão alto que a podridão começa a vazar. Vaza pela mão, vaza pela aqui, vaza por tudo que é lugar. E ainda bem que tem algumas pessoas que têm coragem de bater de frente. Então eu fico preocupado com o Lauro Jardim, fico preocupado de verdade com a Mônica Bergman, fico preocupado com o ministro do STF que quer fazer o trabalho dele, o André Mendonça.
Fico preocupado, porque a gente não vê o Fux se manifestar a favor do André Mendonça. Fico preocupado que você não vê o Nunes Marques se manifestar a favor do André Mendonça. E nem vejo o deputado fazer uma marcha para fortalecer o poder do André Mendonça, que seria uma boa bandeira do Nicolas Ferreira e esse pessoal que anda no meio da rua fazendo marcha para lá e para cá. No lugar de fazer marcha para si, fazer uma pedindo apoio ao André Mendonça. Já falei, não precisa nem sequer fazer marcha. Atravessa o Congresso Nacional, que eu conheço muito bem Brasília, já morei aí, e atravessa a rua e fica de frente ao Congresso e chama todos os parlamentares e mostra que está a favor do André Mendonça. Porque continua o Congresso se batendo, não faz o impeachment, não mostra apoio. Até agora ninguém mostrou apoio ao André Mendonça, nenhum parlamentar. Ninguém mostrou apoio ao André Mendonça. Nem mesmo os canais de YouTube, eles falam bem, mas não é incisivo. O André Mendonça tem que ser protegido, ele tem que ter autoridade para fazer o papel dele, ele tem que ter proteção e tem que ter apoio nas ruas, porque um juiz honesto dentro da Suprema Corte é um poder inimaginável pela população. Um só, dentro da função dele, que é o caso do André Mendonça. Então fica aí, o ministro querendo esconder de onde é que a esposa recebe 129 milhões, que não existe ninguém no Brasil que recebe 3 milhões por mês, 3,3 milhões por mês, para defender uma causa. Não tem nenhum escritório no mundo que justifique. Cara, como é que eu vou ganhar 3,3 milhões por mês para me defender uma causa? Aí depois você vai descobrir que é um monstro, é um leviatã, dentro do dinheiro do povo, consumindo todo e quer proteção jurídica. Até mesmo o tal de Cacai, que é um advogado muito opulento, muito chique, que entra lá no STF de calção, faz videochamada, tira onda lá, tá reclamando. Poxa, meu escritório não come mais ninguém, não serve mais para porra nenhuma, eu não sou ministro e não tenho filho nem esposa com escritório para defender causas nobres, né? Tipo, causa da JBS, do Banco Master, causas bilionárias que só o STF resolve. Cara, então, até quando o Congresso não vai parar e falar assim, ó, acabou esse STF aí. Não é o STF que ia acabar, esse modelo aí. Cara, funcionário público você tem que tirar. Se ele não cumpre mais a tarefa dele, ele tem que sair do cargo, ainda mais se o cargo não for concurso público, é o caso do STF, que é um cargo comissionado, que chega lá e vira vitalício. Outro trauma que tem que ser resolvido no Brasil. O juiz é cargo comissionado para ir para o Supremo, chegando lá, não, tu me colocou aqui, agora eu sou eterno e soberano. Inclusive, é proibido me proibir de eu fazer o que eu quero. Mesmo eu não sendo juiz, mesmo eu não sendo porra nenhuma nós do dia, mas eu tô aqui, me colocaram, agora fudeu. Eu sou o Pikachu Fly agora. Posso fazer o que quiser, inclusive roubar. Aí fica difícil, cara. Fica difícil. Porque na transparência do poder público, tá lá, cara. Legalidade do cargo, impessoabilidade do cargo, moral para estar no cargo, ética, honra, dar transparência nas suas atitudes. Tudo que se eu colocar 10 itens aqui, se eu adjetivar 10 coisas que uma autoridade do Supremo tem que ter, as 10 não serão cumpridas. Mesmo assim, a pessoa está lá no cargo, continua e usando a máquina para se proteger. E outros dando ordem arbitrária e a polícia cumprindo, a Polícia Federal. Já faz uns 2 anos que eu falo. Quem cumpre ordem arbitrária é mais criminoso de quem as dá. Porque é o seguinte, se o cara me der uma ordem arbitrária e eu souber que ela é arbitrária pela lei e eu cumprir, eu estou sendo conivente, estou multiplicando a injustiça sobre a terra e sobre aquele oponente, sobre o alvo. Por isso que eu falei e falo, a justiça do Brasil, tá, eu falei,
Olha que eu vou repetir, o Trump vai vencer a eleição, vai acabar com o Foro de São Paulo, ele vai chegar no Brasil, vai inquietar as autoridades brasileiras, algumas nações ele vai invadir, vai capturar, o Tribunal Penal Internacional vai chegar junto, ele vai... Olha só tudo que eu falei dentro desses podcasts anos. Ele vai sair da ONU, ele vai cagar para a ONU, para o TPI, ele vai derrubar a ditadura, ele vai fazer uma luta planetária do cristianismo contra esses movimentos todos. E o Brasil vai ser um dos alvos, eu venho falando aqui. E ninguém, o pessoal continua brincando. Por quê? É um sistema que a gente chama de sistema babilônico. Não é só no Brasil. Para que o planeta se conecte, todos os integrantes têm que estar falando a mesma língua. Uma delas é o seguinte, ó, se esse cara fala alguma coisa, a ONU fala que tem que dar a volta, tem que prender, a OEA vai falar, o sistema de televisão vai falar, o artistazinho safado vai falar, a Suprema Corte fala, todo mundo fala, mesmo essa pessoa estando certo, ele vai se calar, porque o mundo corrupto venceu. Só que o tiro saiu pela culatra. Saiu pela culatra. Nesse mundo de picareta, somente o Brasil ainda continua aqui, isoladinho, apoiando toda essa Babilônia, apoiando ditadores, psicopatas, narcoterroristas, e assim vai. E o sistema judiciário nada mais é do que o reflexo do poder. Porque um corrupto não vai nomear um homem de Deus, um homem sério, para assumir uma Suprema. Não vai, pô, não vai. Um narco-bandido que assumiu uma presidência, alguma coisa, ele vai botar o comandante do exército, o homem mais honesto. Ele vai botar uma cara da Supremo mais honesto. Ele não vai nomear o procurador da República do país dele, o mais honesto. Ele vai botar sempre os piores, porque o mal tem que se conectar para que ele possa existir. Isso é o que está acontecendo no Brasil, cara. É um fenômeno muito parecido com o que está sofrendo o México e o que sofreu a Colômbia na década de 80, onde até o ministro da Defesa era vagabundo, na Colômbia de 80. Você assistiu o seriado Narcos, que eu pedi para os senhores acessarem, Narcos, o seriado, a parte 1, que é Colômbia. Você vai entender tudo que funcionava, como era, que era a polícia, o judiciário, o presidente, os generais, as Forças Armadas, tudo era contaminado pelo Pablo Escobar e pelo cartel de Cali. Nós estamos num nível muito mais alto. Aqui, o único cara do Banco Master está com trauma de 60 bilhões, quase 60 bilhões. Pablo Escobar chegou a 4 bilhões, aqui é 60 só em um único escândalo. Aqui você vai ver notícia, juiz tal perdoou a JBS, 16 bilhões. Juiz tal perdoou fulano de tal, 10 bilhões. O outro juiz do Supremo perdoou não sei quem. O outro... É sempre assim. É por isso que existem esses escritórios aí dos seus familiares, esposa e tal, e um ganho orbitante. Aí é mole, né, rapaz? Ou seja, a nação, ela foi sequestrada para um pequeno grupo, e o restante dos 210 milhões de habitantes viram escravo, pateta, idiota desses vagabundos. Aí eu te pergunto, e na eleição, quem é que está manobrando com a urna? Você acha que eles vão querer perder a eleição? Aí entra de novo a figura do André Mendonça e do Nunes Marques, que eu confio demais. Cabe a esses dois homens trazer a República Federativa do Brasil, a sua glória e a sua honra, que até agora nós estamos esperando o Brasil do futuro. É isso aí, meu amigo. É isso aí, Carcará. Infelizmente, a gente está lidando com um problema aí que ele tem um impacto nacional, mas a gente tem também uma informação que isso pode estar trazendo um problema um pouco maior ainda. Ao longo disso, Júlio Roque, nós tivemos a seguinte informação, que além desse contato estranho com o judiciário feito pelo Daniel Borcaro, ele também aparentemente começou a receber algumas informações privilegiadas
por parte de alguns agentes públicos. Inclusive, um policial federal aposentado estaria participando desse processo aí, fornecendo essas informações que o próprio Porcaro estaria tentando desenrolar ali com o ministro Alexandre de Moraes. Repito, isso segundo a Globo, segundo os prints ali de conversas que foram encontrados pela Polícia Federal. E aí, Júlio Roque, o que eu queria entender com você é o seguinte: nós temos também a informação de que esse agente da Polícia Federal aposentado, junto lá com o sicário do Daniel Porcaro, mas esse a gente fala depois, eles estavam acessando sistemas da Polícia Federal, mas também sistemas da Interpol e do próprio FBI. Então nós temos aí que um cara que estava fazendo fraudes dentro do Brasil, ele estava utilizando sistemas para acessar o FBI, para acessar a Interpol, para acessar a própria Polícia Federal, e na mesma medida em que a própria Polícia Federal usa um software israelense para o desbloqueio, né, de celulares apreendidos para quebrar a criptografia, o próprio Porcaro também teria contratado aí um sistema de uma outra empresa israelense para tentar fazer frente à Polícia Federal e ver ali se ele conseguia pegar informações antes. E eu te pergunto, Júlio Roque, como que pode ser enxergado isso quando a Interpol, quando o FBI está sob ataque de um cara que está sendo investigado no Brasil e que possivelmente está alinhado com o Supremo Tribunal Federal numa investigação, uma contra-investigação, né, com o FBI e com a Interpol? Isso não pode dar problema para a gente não, Júlio Roque? Muito bem levantado, Miqueias. A tecnologia, mais uma vez, mostrando que a comunicação e como você escoa, né, essa comunicação é tão importante com a segurança. Por que eu estou falando isso? Porque quando você volta no tempo, né, após ali a invenção do rádio, a informação ela passa a viajar no ar. E isso pode ser facilmente captado por alguém que não seja considerado uma pessoa que tenha necessidade de ter essa informação. Isso nós estamos falando de simplesmente sintonizar um rádio na mesma frequência que a outra que está sendo transmitida. Então, aí nasce, né, como a informação começa a viajar. Agora estamos no mundo digital e tudo fica muito mais fácil. É exatamente isso. Com o aumento do fluxo de informação em toda a humanidade, os canais estão abarrotados de informação. E como essa informação é checada ou é segura, é quanto você tem dinheiro para pagar, exatamente como o Miqueias falou. Existem empresas que, do mesmo jeito que protegem criando criptografias e programas seguros, existem outras empresas que fazem o trabalho inverso e tentam decifrar todas essas informações que estão viajando para lá e para cá o tempo todo. E isso dar o poder de controle, exatamente isso. Empresas israelenses, empresas americanas, empresas russas e chinesas disputam aí no mercado, com algumas outras também europeias, essa valiosa tramitação de comunicação. Né, teve uma fala agora do presidente Trump dizendo que para todos os seus secretários e membros da defesa, falando que toda comunicação não é segura, nem celular, nem computador, enfim, nada mais está seguro. Aquelas velhas reuniões pessoais que existiam na época antiga, que você tentava colocar dispositivos de escuta nessas salas para pegar as informações, parece ser ainda o método mais seguro para as comunicações. Estamos vendo aí um celular de um acusado aí, até preso agora, né? Que é o Porcaro, de dar tombo de bilhões e bilhões. Como disse o Carcará, as quantias são exorbitantes. Por isso, ele tem acesso aos mais altos graus de tecnologia, autoridades, e nós estamos vendo agora, né, pelas investigações, ligações com membros da corte e talvez membros do governo. Não para só em alguns membros da corte. Ele deveria permear por vários outros lugares em Brasília. Isso as investigações vão mostrar, mas tudo mostra
que é muito desconfiável. Qualquer criança, né, num caso desse, observando somente as notícias, poderia afirmar com toda, categoricamente, com todo 100% de certeza, que teriam ligação entre essas autoridades e o dono do banco, né, o Vorcaro, que está envolvido em toda essa lavagem de dinheiro exorbitante. E com esse dinheiro, que grande parte dele, né, é o dinheiro do povo, é o dinheiro que poderia estar, né, trazendo benesse para a população do país, mas não é isso. O dinheiro está sendo lavado por tráfico de drogas, organizações criminosas como o PCC, entre várias outras coisas. Então, é a lama da lama da lama. E como diz aí, né, nos canais de teoria da conspiração, o pântano tem que ser drenado. E parece que esse momento chegou com a prisão de Vorcaro e toda essa investigação ligando autoridades do judiciário, entre outras que eu tenho certeza que não vai parar no judiciário, né? Vão ter outras autoridades ligadas a isso. Não é só quando esse tipo de... É como um câncer, é como uma doença é como o vírus Ebola. Pronto, para você entender, né? Ele toma conta do organismo muito rápido e de uma maneira super maléfica, que com certeza, se não for parado com muita força, ele não vai parar. Então, como o Carcará disse aí sobre as esperanças do rumo do nosso lindo país, é difícil. Todos nós ficamos, né, muito tristes com os acontecimentos, mas a hora que isso se inverter, porque o tabuleiro do jogo no mundo começa a se mexer e nós, país Brasil, fazemos parte do mundo e por aqui começa a se mexer também. Será que todas essas denúncias vão estar ligadas e vão poder ser comprovadas? Essas informações que foram trocadas, se ele é amigo de Vorcaro ou não, né, o Moraes, como está falando aí na thumb, isso não interessa. Interessa é mostrar a prova cabal que ele e o Vorcaro tiveram algum tipo de assunto relativo a algum tipo de benesse para se dar bem. E isso comprovaria o crime, uma mais alta autoridade da justiça do país, ajudando, né, lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico de drogas. Cleptocracia, como o Carcará falou, talvez, mas talvez também muito pior do que podemos imaginar. É isso, Júlio Roque. E aí a gente tem mais uma questão, comandante Vilas Boas. Nessa história toda, ao longo desse vazamento, a gente ainda tem a seguinte informação, que além que a gente fala que o Vorcaro parecia ser amigo do Alexandre de Moraes, talvez, olhando o cenário todo, a gente possa até entender que ele era, de certa forma, o patrão do Alexandre de Moraes. Veja bem, ele pagava à esposa do Alexandre de Moraes um valor absurdamente alto por um contrato com o escritório de advocacia, mas nós temos ainda a seguinte situação, que durante essa investigação, à medida em que foram mexendo ali nos papéis e vendo os prints das conversas, nas conversas dele com o seu grupo de trabalho, a gente identifica também mensagens dele dizendo, pode manter a mesma thumb, tá? o mesmo GC aí, pessoal. O que a gente tem é o Daniel Vorcaro falando que ele pagava alguns sites para falar bem do Banco Master ou para não divulgar as notícias sobre o Banco Master. Só que em algum momento um desses sites resolve ignorar essas notícias e aí ele simplesmente fala o seguinte, porque eu estou pagando, mas se eles não cumprirem o combinado, eu vou colocar eles no inquérito das fake news. E vejam, o inquérito das fake news é comandado por quem? Pelo ministro Alexandre de Moraes. Ora, como que o Daniel Vorcaro, um empresário, vai colocar alguém dentro do inquérito das fake news? Para isso, ele teria que ter o poder para isso. Para isso, ele precisaria ter um acesso direto ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, está levantando esse questionamento. O ministro Alexandre de Moraes tinha só a esposa como advogada do Daniel Vorcaro? Ou ele era funcionário do Vorcaro? Ou eles eram amigos? Ou eles eram sócios? Eles eram parceiros? E esse inquérito das fake news,
Ele não era para investigar ali fake news vinculados ao processo eleitoral, a uma questão de descredibilizar as instituições e, de repente, uma crítica a uma empresa privada poderia entrar no inquérito das fake news? Faz sentido isso, comandante Vilas Boas? Explica pra gente aí como que pode um empresário falar que vai conseguir censurar uma reportagem colocando ela num inquérito que está na mão do Supremo, na mão do ministro Alexandre de Moraes? Miquel, vamos lá, né? É difícil começar esse bate-papo aqui, né? Porque é um momento muito ruim da história do Brasil, né? A história recente do país, se não é que é o pior momento da instituição da República Federativa do Brasil, né? Pelo menos eu não me recordo, assim. Olha que eu gosto da história, né? Mas vamos dizer assim, por um lado político, se a gente passou uma situação tão delicada assim, né? Ou tão ruim, tão baixo na curva, né? Mas tem um ditado popular, né? Que às vezes fala que parece que no Brasil ele toma outra dimensão, que quando a gente chega no fundo do poço, parece que o fundo do poço aqui encontra um alçapão, né? Então a gente sempre está descendo mais e mais e mais. Então, infelizmente, esse pacote de notícias, digamos assim, né, é uma sequência, uma avalanche de notícias que perpetuam, que estão engrasadas nesse caso todo. Eles vêm ter essa dimensão aí, que são várias dimensões, várias facetas, várias faces escuras, várias faces ocultas, com vários escândalos interligados, né? Parece uma teia alimentar que a gente não sabe direito aonde começa, onde termina. Mas ela toma aí nessa notícia que você está veiculando mais uma dessas dimensões, né? Então a gente percebe a total ausência de ordem, né? Não vou falar nem de lei, de ordem nas estruturas institucionais que governam o Brasil, que mandam no Brasil hoje, né? Que governam no sentido de, não do governo propriamente do executivo, mas que mantêm ou deveriam manter a ordem no Estado-nação Brasil. Como é que a gente se relaciona, como é que o governo apoia o povo, como é que o povo se relaciona com as instituições e como as instituições, no caso dos três poderes, que deveriam, de acordo com a Constituição, ser harmônicos e independentes entre si, como é que eles se relacionam, mas fora o que está previsto, né, toda essa bagunça, né, digamos assim, que a gente está observando. Então, nesse caso, meu amigo Miquel, assim, você vê o absurdo, né? A gente tem uma idiosincrasia jurídica no país, que é esse inquérito chamado das fake news, né? Que se arrasta aí por mais de 6 anos, onde ele foge de qualquer normalidade pensada ou imaginada, na pior das situações, de acordo com o arcabouço do jurídico nacional. Relembrando que lá atrás, 2019, início de 2020, ele foi pensado, articulado como um tribunal de exceção para garantir a soberania e a democracia nacional perante os usurpadores do poder, dos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua ala conservadora que o apoiavam estavam prestes a fazer um golpe contra o Estado de Direito no Brasil. Naquela época, né, todo o STF, com toda a cúpula jurídica nacional, digo, isso aí é PGR, Senado Federal, todo mundo avocou para si uma autorização extrajudicial de uma situação extraordinária no qual o STF ganharia poderes ultrapartidários, ultranacionais, suas esferas de competência para atuar de acordo com qualquer coisa que violasse o que ele considerasse ilegal, né? Considerasse mentira ou fake news nessa nova legislação, nessa nova enquadramento. Foi algo bastante arbitrário, não? Vocês vão se lembrar. O próprio ministro Dias Toffoli entregou a relatoria do processo do inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Até onde se sabe, não houve votação, foi uma imposição, foi uma entrega, ou seja, foi um aval de dentro do STF. Se eu não me engano, só um ministro ficou fora disso, aquele que já está aposentado, esqueci o nome dele, que não concordou com essa situação extraordinária. E a gente vê hoje justamente isso, né? Uma arquitetura montada para a autodefesa de um sistema que hoje a gente vai ligando as peças vão caindo e a gente vai vendo ou constatando, né? Agora de apoio com apoio da mídia, a grande mídia que parece que caiu da sua situação, entendeu o que está acontecendo por outros motivos, depois a gente fala sobre isso, e a gente vê esses absurdos que acontecem. Então, quando a gente percebe que um CEO de um banco
ele consegue ter acesso ou se articular com o presidente, né, o diretor, o relator do inquérito, o inquérito do absurdo, o inquérito, como o próprio foi chamado pelo ministro discordante na época, o chamado inquérito do fim do mundo, para que ele, de acordo com interesses próprios, ele possa acessar o ministro, o relator do inquérito, e de acordo com os interesses da sua causa pessoal, né, ele conseguia ter alguma influência sobre colocar ou não órgãos de notícia, né, dentro de um inquérito das fake news, cancelando, fazendo censura seletiva, colocando todas os seus tentáculos de censura, de perseguição, de cancelamento em atuação de acordo com seus interesses, a gente tem a clara constatação que a estrutura institucional do Brasil ela foi rompida. E aí a gente começa a pensar, né, por que desse acesso tão intenso, né, tão grande, tão fácil com o ministro do STF? Eu não vou nem dizer, de acordo com a Thumb, que eles são amigos, né, porque amigos é uma relação que está muito acima disso, né? Isso aí no nível filosófico, a relação de amizade entre duas pessoas, ela transcende o que a gente está falando aqui. Aqui é uma relação de interesses. Só que esses interesses, eles são totalmente fora da curva institucional, das relações, das boas relações republicanas que deveriam estar governando esse país. Então, não tem como desvencilhar esse tipo de pensamento com o acesso veiculado da notícia do contrato de 129 milhões celebrado com o escritório de advocacia da esposa desse ministro. Isso é impossível desvencilhar uma coisa da outra. Primeiro porque até hoje o ministro Alexandre de Moraes não veio a público dar as explicações do que rege esse contrato. Se não ele, o escritório dele, com a esposa e com seus filhos. Quais são as causas, as implicações, as cláusulas desse contrato, que é inimaginável, como o Carcará falou. Essas cifras elas não existem em lugar nenhum do mundo para fazer algo que até hoje não existe a menor comprovação, para defender causas em todas as organizações da República que foram aventadas. Mas não existe nenhuma comprovação de que isso realmente foi feito, senão relações pouco republicanas como essa que a gente está falando. Então, tudo isso começou, até onde se diz, numa mídia de esquerda que era patrocinada pelo Banco Master, que é o tal DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, que não tem nem sede no Brasil, se eu não me engano, é em Londres, que era paga para um jornalista para justamente fazer o que a mídia marrom faz hoje. Hoje muito se diz, não, porque a Rede Globo, o Grupo UOL não falam mentiras. Como é que não fala? A partir do momento que ele esconde a verdade e mostra o que pode favorecer, de alguma certa forma, uma narrativa como essa. Como é que não ela é imparcial? O que o jornalismo deveria prezar por ser. E aí, em determinado momento, a relação de interesses pago para esse tabloide de esquerda ruiu por algum momento, e aí começa-se toda a causa da pressão do senhor Daniel Vorcaro para incluir essa tabloide dentro do inquérito das fake news. Sabe-se lá quantos outros aconteceram. E eu falo isso porque basta lembrar das declarações, das acusações feitas pelo Tagliaferro, né, para relembrar o nosso ouvinte, que era o chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes no TSE por ocasião das últimas eleições, que ele veio e afirmou que dezenas de pessoas que trabalhavam na Universidade Nacional de Brasília, amigos de esposa do ministro, que eram favoráveis à sua causa, ficavam mandando por WhatsApp para ele, para que ele mostrasse declarações por conta de infiltrações realizadas por essas pessoas em grupos de direita, falando que queriam golpe, esse tipo de coisa, essa baboseira inteira que se fala em grupos de WhatsApp. E em diversas vezes o Tagliaferro afirmou que essas postagens, esses grupos, grupos de Instagram, de Facebook, foram bloqueados pelo ministro dentro do inquérito das fake news. Ou antes disso ainda. Então, essa relação é totalmente escusa dentro da civilidade, do padrão republicano esperado para uma instituição desse nível. A nossa Corte Suprema, né? Como dizia o ministro Ares Brito,
Existem 3 poderes, mas somente um é supremo. Quase que para eles um poder moderador. São seres que botam aquela toga preta e se sentem acima das instituições, acima da cidadania, acima do controle publicano que rege o funcionário que é público, que trabalha para o povo, pelo povo. Então, Miquel, essa confusão desse arcabouço inteiro é uma das pontas de um dos icebergs que tentam juntar essa confusão inteira que a República Federativa do Brasil está enfiada nessa lama. É isso que a gente está vendo. Uma sucessão de fatos, de camadas, de coberturas, de blindagens institucionais, uma sobre a outra. Nem o Irã consegue botar tanta blindagem em cima dos seus interesses, das suas causas, da sua causa maior. E aí, o que a gente se pergunta? A todo dia surge um fato, por meio de vazamentos seletivos ou não, de coisas que aparecem, agora de acordo com a mídia que resolveu trabalhar porque dentro desse contexto do pagamento de dinheiro, está todo mundo envolvido. O Grupo Globo, o UOL, tem dinheiro, um dos seus sócios proprietários, das suas cláusulas lá proprietárias e societárias, é o Banco Bradesco. Já o Grupo Estadão tem como contrato, como sócio, o Banco Itaú. E por que esses bancos agora que entraram no rombo providenciado por esse senhor Daniel Vorcaro estão reclamando? Porque tomaram um rombo no sistema financeiro de 51 bilhões. E eles entraram na mesma dança, porque o fundo é coletivo, é do sistema financeiro brasileiro. Então, essa movimentação não é à toa. Esse cara quebrou a banca, ele fugiu dos acordos, ele fugiu da organização, ele virou um lobo solitário que quis atuar quebrando todos os sistemas, por mais que fossem escusos, mesmo dentro da máfia, existem acordos. Dentro do Comando Vermelho do PCC tem acordo. Se você não cumprir, tu morre, porra. Depois da morte a gente fala desse cara aí, sei lá, suicídio. É outra causa. Então tudo isso, esse cara quebrou. E aí você vê a movimentação que não é de graça. Mas ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem o seu Lauro Jardim aí que tá com seus dentes na boca por enquanto. Ainda bem que tem a senhora Malu Gaspar. Pô, ainda bem que tem o ministro André Mendonça. Como o Carcara falou, também me preocupo muito com a segurança deles. Aliás, não só eu, né? Agora, ontem ou hoje, o senador Eduardo Girão e o senador Magno Malta pediram à Polícia Federal reforço junto à segurança do STF, reforçando ainda mais a segurança do ministro André Mendonça. Sabe-se lá, além da parte espiritual do mal que esse cidadão está enfrentando pela causa pessoal dele, das ameaças reais de vida que deve estar pensando em torno desse cara. Baseado aí no que esse senhor Daniel Vorcaro já ameaçou fazer, ou já pediu para fazer, ou já trocou diálogo que é capaz de fazer, desse nível de pessoas que o Brasil se relaciona hoje, com as mais altas autoridades nacionais. Seu Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira, presidente Lula, todo mundo no mesmo conluio. E aí eu não estou falando que todo mundo tem culpa, não, mas é o métier dessas pessoas que se encontram. Acusações das mais estapafúrdias. A última agora que apareceu num dos vazamentos também foi o pagamento do Daniel Vorcaro para o ex-diretor do Banco Central e de uma chefe de departamento de alto nível, de situações que mexe e trata com a lida de situações financeiras. O cara estava pagando para ter assessoria nas ovas, né, cara? Estava pagando para ter informação privilegiada, para ter alguém lá dentro do sistema para tentar movimentar alguns pauzinhos. Igual foi o caso aí desse acesso do Sicário aí com a Interpol, FBI, Polícia Federal. Cara, como é que alguém tem acesso a um negócio desse? Que não seja por dentro do sistema. Por dentro do sistema, que é a Polícia Federal. Isso não é só por ideologia, é por muito dinheiro, pô. O tal do Sicário aí manobrava uma conta aí de 1 milhão por mês para distribuir, para fazer esse sistema acontecer. Então, Miquel, isso é um dos assuntos, como eu te falei, dos icebergs, de uma das pontas de uma confusão imensa que o Brasil está envolvido. Então, eu vou devolver para você, que tem mais assunto para a gente falar, mas nesse contexto aí dessa idiosincrasia, é um troço assim, inimaginável. Só para não perder a oportunidade, mais uma coisa assim absurda. O ministro Alexandre de Moraes, quando condenou a Débora Rodrigues, né, a Débora conhecida
porra, estranhamente, né, infelizmente, como Débora do Batom, ele extrapolou o relatório da Polícia Federal que apontava indícios que ela tinha apagado mensagens. O indício era que se ela não tinha mensagem naquele período que aconteceu o fato narrado, ou o fato acusatório, então ela teria apagado. E o ministro Alexandre de Moraes pegou esse indício, distorceu o relatório e usou essa peça acusatória como uma das principais para prender a Débora, dizendo que a intenção ou o ato de apagar mensagens já demonstrava o total desprezo pela justiça brasileira. Algo desse termo. Olha para tu ver o absurdo que a gente está envolvido, cara. E uma mulher foi presa, toda aquela confusão, caralho, por conta de uma distorção, de uma ação que o ministro agora usa esse artifício aí de bloco de nota, foto, print de tela, porra, com mensagem temporária. Olha que coisa de maluco que a gente está envolvido. A gente não tá falando aí do Zezinho da padaria, não, cara, seu Manuel. Falando do ministro da mais alta corte. O homem dos mais poderosos que manobra esse país aí há um bom tempo. E todo mundo sem falar nada, cara. Tá normal. PGR tá de cega. O cara tá um cego andante aí no meio do caminho. Né? O mesmo que não viu nenhum indício para manter o Daniel Vorcaro preso. Senado, zero. Sou Davi Alcolumbre. Hugo Mota citado também aí, zero. E aí vai continuando, cara. Só que a República, cara, é que o Brasil é difícil, né? Como eu falei, tem sempre um alçapão no final do fundo do poço. Mas isso aqui em qualquer lugar, mais ou menos, de Botsuana, da Zâmbia, porra, já tinha quebrado, a República estaria com todo mundo no meio da rua agora. E não ia parar o país até que alguém dissesse alguma coisa que o convencesse como uma ação de algo que está acontecendo. Mas a passividade, a perplexidade, as estruturas mancomunadas que a gente observa dia após dia, parece que fazem a gente ficar nesse estado de torpor. Então, o que a gente tenta fazer aqui hoje é tentar mostrar um pouco de verdade, mas também são palavras. Pelo menos para aumentar o maior nível de consciência, para ter mais gente tentando entender, influenciando mais gente, para falar de mais coisas, para se informar mais, para ver se realmente o que a gente fala que é verdade, se as informações estão vindo, são de acordo ou não são de acordo, se tem mais coisas, se tem menos coisas, se também realmente é uma peça de fantasia, de repente é também. Mas ninguém fala de mais nada, cara. Agora tirando a mídia aí que está ajudando. Então, Miquel, essa confusão toda aí, meu irmão, vamos falando mais aí, mas devolver a palavra para você para distribuir para o pessoal e a gente seguir nos comentários.